Filhos e filhas, que bom, estamos mais uma vez reunidos, como toda semana, para nossa formação. Não existe transformação sem a formação. Por isso, nós da missão optamos de semanalmente nos reunirmos para viver a experiência com você, passando ensinos, temas, formações, para que a gente possa viver muito bem essa graça do avivamento e a nossa experiência no amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sempre aí guiado pela mão amorosa da Virgem Maria, pelos anjos e arcanjos e por todas as cortes celestes, com os nossos santos e santas. Portanto, seja bem-vindo, como sempre, quero te convidar, compartilhe, convide novas pessoas para estar aqui conosco, é uma graça tê-los aqui, vocês não queiram saber o quanto para mim é importante essa presença de vocês e o quanto eu tenho encontrado os testemunhos das pessoas que participam dessa formação. Eu queria que você compartilhasse o teu testemunho, como está sendo também aqui. Enquanto você vai compartilhando e pedindo para as pessoas nos seguir, tudo no Expudar Oficial, nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, eu quero aqui com você invocar o Espírito Santo. Vamos com fé. Deus Espírito Santo, vem às nossas almas, em nossos corações, ilumina-nos, robustece-nos com tua graça divina, para que possamos conhecer bem as tuas revelações, a graça dos dons carismáticos e pôr em prática fielmente tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai. Espírito Santo, tu és o Pai do amor e do verdadeiro consolo. Rogo-te humildemente, infunda em mim, em toda a missão, em cada um daqueles que estão nessa formação, o teu Espírito, em nosso coração, como infundistes em Maria e São José, nos santos apóstolos, em todos os mártires do amor. Muda nossa alma, dá-nos a graça de viver o Espírito de Jesus. Dá ao nosso coração a graça de participar de todas as bênçãos celestiais do Santíssimo Coração de Jesus, de sorte que nosso coração se torne um templo aprazível. Que sejamos mergulhados neste Pentecostes novo. Louvado seja, glorificado, amado, adorado seja para sempre o nome glorioso do Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. O amor eterno de ambos, o distribuidor de todas as graças e amor bendito para sempre. Ele que nos purifica, nos santifica, ele nos leva ao Pai e ao Filho. Ele, o Espírito Santo, é a vida da nossa alma e é a nossa salvação. Peça para a tua vida hoje essa experiência sobrenatural do Espírito Santo. Oxiria cantará labahoria labaralaba. Queria labaral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 a. Uria labaral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 a. Uria labaralalalalalalalala. Deus está tocando e curando muitas pessoas que estavam agitadas, porque ultimamente têm passado por batalhas grandes, por desemprego, por crises no matrimônio, por problemas de diagnósticos de enfermidades, uma atrás da outra, e cada dia parece que a sua vida estava mais oprimida, escravizada desses males, mas o Senhor está te libertando. Receba de Deus essa graça. Oxiria cantaralabaralala. Louvado seja Espírito Santo. Filho, filha, já está com o seu papel na mão, caneta. Estamos falando no segundo ensino do discipulado de Pedro. Falamos na semana passada o passo do amor. Hoje quero ver se consigo falar com você o passo da renúncia e o passo para obter
o pensamento de Cristo. Vamos começar lembrando que a semana passada nós vivemos um momento de cura interior. Vamos começar agora para obter a graça de Deus. O segundo passo, o treinamento para a renúncia. Lembra que nós estamos sempre nesses ensinos dessas semanas agora em cima de Pedro. Estamos caminhando para esse segundo passo do treinamento de Jesus com Pedro, na certeza que também nós devemos dar esses passos. É óbvio que Jesus foi realizando vários passos ao mesmo tempo. Na nossa vida não é diferente. Não significa que só depois que completou o treinamento sobre o amor, iniciou a outra etapa. Não, ela acontece simultaneamente. Nada disso. Tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, com objetivos específicos, é verdade. Mas várias vezes nós vamos perceber que os passos foram simultaneamente. Foram acontecendo e Pedro foi encontrando a transformação. A vocação dos primeiros apóstolos. Isso é algo sobrenatural. E eu quero que você pegue hoje Marcos capítulo 1, versículo 17 e João capítulo 1, versículo 42. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Aqui se inicia uma importante fase nesta fase do treinamento da renúncia na vida do discipulado. Ele aprende a trocar os seus valores pelos de Jesus. É o momento do discípulo começar a aquilatar o que verdadeiramente tem valor em sua vida. Se realmente ele encontrou a pérola preciosa ou não. Vamos analisar esta passagem de João 1,42, conjugada com a passagem anterior, e perceber 3 renúncias realizadas por Simão Pedro, que representam os nossos principais apegos. Primeira delas, a renúncia do nome, a mudança do nome. Será chamado Cefas. O nome representava a missão da pessoa. Jesus tinha uma missão especial para Pedro. Era necessário trocar seu nome. Este trocou o nome que era o início da conscientização da missão e, ao mesmo tempo, significa uma ruptura com o passado. O nome era a sua história de vida, mas não a história que Jesus queria escrever. Renunciar ao nome tinha um significado mais profundo. Não era apenas um ato mecânico que significava o encontro, mas uma mudança radical na sua vida. Esse primeiro passo, muitas vezes nós temos que dar. E aí nós vamos entender. As pessoas nos conhecem, o Ironi antes e o Ironi depois. Antes eu era o Ironi que jogava bola, eu era o Ironi que gostava de sair com os amigos para as festas. Hoje é o Ironi profeta. Hoje é o Ironi da adoração. Hoje é o Ironi evangelizador. Então mudar isso. Mudança de profissão. Eu vos farei pescadores de homens. Esse é o segundo passo da renúncia. Renúncia ao trabalho. Não se trata aqui de uma mudança de profissão, pois ele continua sendo pescador. O que muda é o objetivo da pesca. É o produto da pesca. Jesus continua usando todas as habilidades do pescador de Pedro. Apenas as redireciona. Pedro continuará a usar a barca para pescar, mas seu objetivo, a sua propriedade é pescar homens. Temos muito medo de seguir Jesus e acontecer conosco mesmo. Temos medo de deixar nosso trabalho, nossa vida passada. Ele quer aqui falar de algo importante. Não se trata disso. Jesus
usa nossos dons naturais. Ele quer valorizar nossos dons naturais e procura adequar nossa missão dentro das nossas características, aquelas características primitivas. O que interessa a ele é a mudança do objetivo. Continue fazendo o que faz, mas faça para o reino de Deus e não para si. Pedro pescava para si, para sua família, e Jesus o ensinou a pescar pelo reino. Essa foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu amava rádio. Eu até evangelizava na rádio, mas chegou um tempo que eu tinha que deixar a rádio para depender inteiramente de Deus. Eu ia continuar fazendo a mesma coisa, evangelizando, mas agora eu precisava ser livre para fazer aquilo que Deus queria e não aquilo que eu queria fazer com o dom que Deus tinha me dado. Sofri, entrei quase em depressão por causa disso. Imagine para Pedro como foi isso. Imagine isso na sua vida. Mas é o crescimento. A renúncia implica também na mudança de profissão. Mudança de valores é o terceiro passo. Com certeza o objetivo de Pedro na sua vida não era ser um pescador de homens, mas quem sabe ter uma grande empresa de pesca e poder viver bem com sua família o resto da vida. Este era o objetivo de Pedro. Era o que importava para ele. Entretanto, não era o mais importante para Jesus. É óbvio que Jesus queria a felicidade de Pedro e de toda a sua família. Tanto é que Jesus foi conviver lá na casa deles. Mas tinha algo mais importante que ele visava: a mudança de objetivos, de valores, que regiam a vida de Pedro. Era esta a mudança que ele buscava, e foi isso que ele procurou durante 3 anos: mudar o pensamento de Pedro, educá-lo segundo o pensamento de Deus e não segundo o pensamento dos homens. Aqui nós entramos no terceiro passo. Eu falei que hoje ia falar desses 2 passos. O treinamento para obter o pensamento de Deus. Você entendeu bem o passo da renúncia? Depois nós retomamos qualquer coisa. Vamos ao terceiro passo: obter o pensamento de Cristo. Vamos analisar com os detalhes este outro passo do treinamento de Pedro, que consiste em fazê-lo adquirir o pensamento de Cristo. É óbvio que é um treinamento para a vida toda. Após estas renúncias menores que vimos no passo anterior, Jesus começa a levá-lo para algo maior, para a renúncia das próprias ideias, trocá-las pelas de Jesus. Pedro exprime sua fé no anúncio da paixão. Pega aí Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Mas quero ler o 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas dos homens. É impossível servir Jesus, ser fiel ao chamado, pensando do jeito do mundo. Veja que palavra forte, palavras duras. Se considerarmos o contexto anterior, onde Pedro havia acabado de fazer a confissão na pessoa de Jesus, agora é chamado de Satanás. Mas Jesus estava mostrando a Pedro a distância que havia entre o seu pensar e o de Jesus. Aqui muitas pessoas se perdem, porque querem servir a Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus. Permanece nas suas próprias vontades. Seria impossível ser discípulo se ele não pensasse como mestre. Nós vamos chegar lá na frente depois e vamos pensar naquele evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Trata-se de um processo educativo. Quando as crianças estão falando muita besteira, a mãe interfere fazendo correções. Era o que estava acontecendo naquele momento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5.
a sublimidade do mistério do Evangelho. É grande graça. Olhando agora aqui também em Paulo. Paulo nos chama a atenção para esta etapa do treinamento quando ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Olha que palavra forte, essa 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Esta é uma frase decisiva no discipulado, e por isso Jesus foi tão duro com Pedro. É para o seu próprio bem, e como Pedro necessitava. Vejamos outro fato no momento da transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 4. Pedro não entendeu o que estava acontecendo e queria armar uma tenda. Mais uma vez estava pensando como homem e não como Deus. Na verdade, faltava a Pedro o conhecimento de Jesus Cristo. Eu só posso ter o pensamento de alguém se eu conheço. E o que está faltando hoje para nós? Para nosso grupo de oração, para a nossa missão, para o nosso ministério, para as nossas partilhas, para os nossos encontros. Será que nós estamos vivendo o pensamento de Cristo ou levando as pessoas a fazer o que nós queremos? Eu vejo hoje tantas proibições, tantos hipócritas, vamos dizer assim, que descartam as pessoas como se descarta um papel higiênico. Usa para limpar a sujeira e depois joga fora. Como se o ser humano não fosse templo de Deus, obra de Deus. Este passo de Pedro entendeu que este pensar de Cristo viria com o conhecimento e esse conselho que ele dá, alguns anos depois, quando já ancião. Mas cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É importante. Fica para nós esse ensinamento. Só teremos o pensamento de Cristo se o conhecermos. Quero orar com você agora, nesse tempo que nos resta, lembrando que na semana que vem vamos falar do treinamento para a obediência e do treinamento para reconhecer os nossos limites. Estamos caminhando a passos largos. Senhor amado, Senhor bendito, eu quero te entregar agora a vida desses filhos. Hoje que caminhamos nessa graça, que demos esses passos tão importantes, aonde encontramos no Senhor a fortaleza para renunciar e viver o nosso chamado, mas também encontramos a graça de estar obtendo o pensamento do Senhor. Vinde, realize em nós o milagre. Se na semana passada o Senhor realizou a cura interior, hoje Ele quer realizar a cura física. Deus está curando pessoas com diagnóstico de câncer em várias partes do corpo. Por isso eu ordeno agora que seja bloqueado toda a central de distribuição de células cancerígenas. E se houver alguma metástase, algum tumor no teu corpo, que essa doença desapareça. Deus está curando também pessoas depressivas, pessoas que ficaram limitadas por causa da depressão e que tiveram problemas físicos terríveis. Deus está curando. Pessoas paralíticas, pessoas que sofreram derrame facial, tinham a face paralisada. Pessoas que sofreram por meningite e tiveram paralisias. Pessoas que sofreram por acidente ou por processos cirúrgicos mal realizados e tiveram paralisias. Deus te cura agora. Pessoas que sofreram de hepatite, têm sérios problemas no fígado, Deus está te curando. Pessoas que eram dependentes do álcool,
e que o álcool causou muitos males, pessoas com cirrose, pessoas com problemas no pâncreas, pessoas com problemas também respiratórios por causa do cigarro, da química que o cigarro traz. Deus está curando você agora. Receba de Deus a tua libertação. Oxiria cantará labaralabara, que o Senhor conceda uma infusão do sangue dele sobre o teu sangue e te dê a cura de todas as doenças conhecidas ou desconhecidas, das doenças alérgicas ou transmissíveis, das doenças incuráveis ou autoimunes, das doenças que vieram pela corrente sanguínea ou que você adquiriu no processo da tua vida. Que o Senhor transforme, mude o seu diagnóstico e te dê o milagre. Oxiria cantaralabahandaralabaralaba, kirialabaralalaralalaralalarala. Muito obrigado, Senhor. Filhos e filhas, esse nosso discipulado está cada dia mais fascinante, não é mesmo? Te espero aqui na semana que vem, mas abro minhas mãos para dizer: seja evangelizador, exerça o seu apostolado enquanto você vive esse discipulado da formação. Conquiste novas pessoas para que possamos evangelizá-las, elas possam seguir as nossas redes sociais, participar dos nossos combates, da nossa formação. No Facebook, YouTube, Instagram, tudo Irônia Expulsar Oficial. Também, se elas puderem nos ajudar financeiramente, sobrevivemos da providência. Pelo doações.ironiaexpulsar.com.br ou pelo nosso Pix 4299-108-2740. Quero te pedir também hoje que você nos dê a graça de nos ajudar pelo Pix ou fazer com que pessoas nos ajudem. 4299-108-2740. Deus te abençoe. Se você conseguir também adquirir os produtos na livraria, será uma grande ajuda. loja.ironiaexpulsar.com.br. Até semana que vem.